Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade e veiculado pela TV Educativa Prevê de Bauru. Temos conosco hoje Francisco Amorim. Ele é diretor do Centro Espírita Amor e Caridade. Ele é responsável pelos cursos que aqui são realizados. Para as nossas câmeras e microfones, Francisco, os seus cumprimentos. Muito boa tarde, amigos. Boa tarde, Sidney. Nós temos um prazer muito grande de estarmos aqui, quiçá podendo colaborar, com dúvidas, com esclarecimentos que possam ser dados sobre a nossa doutrina. Estou à disposição. Francisco, nós estamos vivendo momentos difíceis. Mal saímos de uma pandemia, e o nome diz, pandemia, foi um mal que abarcou o mundo inteiro, e agora estamos passando por momentos difíceis, principalmente nossos irmãos do leste europeu estão em plena guerra, coisa que eu, não sei você, Francisco, eu não imaginava depois da Segunda Guerra Mundial, que foi tão triste para todos nós. Imaginávamos que em pleno século XXI voltássemos a sofrer os horrores da guerra. Francisco, qual é o seu ponto de vista sobre a pandemia e sobre as guerras? Isso representa um castigo de Deus? Olha, Sidney, falar em castigo de Deus é meio, vamos dizer assim, impossível de falar. Como é que Deus, que é considerado, principalmente nos atributos de Deus, considerados, respeitados pela doutrina espírita, inclui justiça perfeita, inclui amor, inclui perdão. Como é que se pode falar em castigo divino? O termo castigo divino, castigo de Deus, ele se relaciona com a interpretação humana ao longo do tempo. É uma espécie de antropomorfização de Deus, transformar Deus num homem, ou espelhar em Deus aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer. A gente acha que ele está pensando como nós homens pensaríamos, Isso. Então nós projetamos nele aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos que aconteça. Inclusive as nossas imperfeições, Exatamente. Eis aí da onde sai o termo castigo divino. Vamos dizer assim, nós somos espíritos criados simples e ignorantes, está lá na questão 115, mas com a potencialidade da perfeição. Vamos ser anjos algum dia. Só que as pessoas querem ser anjo agora, de uma hora para outra. Não, mas aí eu vou morrer e eu peço perdão dos meus pecados, eu já vou para o céu, já vou ficar lá ouvindo as harpas dos anjos. E não lembra como é que o anjo chegou lá. Será que Deus criou anjos e nós imperfeitos, classes diferentes de filhos? Porque se for assim, a justiça já caiu, o atributo justiça já se perdeu. Então não é bem assim. Se aqueles anjos estão lá, se sabem música, se tocam, eles devem ter passado por um processo evolutivo também. E se lá, na questão 115, diz que nós vamos à perfeição, nós não vamos atingir a perfeição absoluta, mas certamente vamos atingir a perfeição relativa, ou seja, acima de nós vai ter Jesus, Deus. Todos nós estamos caminhando para isso, para a perfeição, é o céu, que é o nirvana. Sim. Agora, por que nós estamos continuando a passar por tantas dores, tantos problemas? Então, eis aí, a questão é de interpretação. Nós, como criados simples e ignorantes, estamos dentro de um processo natural, a natureza inteira trabalha. Todas as espécies vivas estão em evolução. Nós estamos entre essas espécies vivas, somos as de inteligência mais aguçada, as outras também, com o tempo, se aguçarão. Bom, esse trabalho, essa evolução, isso depende produz atrito.
Tá? E existem imensas possibilidades, combinações das mais diversas para produzir esses atritos. Por quê? São exatamente desses atritos que surge a necessidade de solução. Raciocínio, pensamento, planejamento. Então, o progresso material surge desses enfrentamentos. Então, a pandemia, ela é um processo natural. Ela está na natureza, é um vírus. Um vírus, uma bactéria, também são princípios divinos criados por Deus. Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso, não tem nenhuma outra potencialidade produzindo maldade, bactéria, tropeços programados ou contra Deus, que Deus não possa controlar. Então os vírus também são uma criação divina. Então tudo isso faz parte de um processo. Um processo só. Um processo que Deus está ao tempo todo acompanhando. Acompanhando e organizando. E os espíritos superiores estão nessa categoria ajudando. Isso significa assim, tudo isso tem funções diferentes, tem atritos, nós vamos ficar doentes por causa do vírus, mas nós podemos consertar, encontrar o remédio ou a solução para a doença. Então é uma coisa natural, pode acontecer eventualmente, e nós vamos ter que procurar a solução e respeitar os critérios que a gente mesmo estabelecer. Já quanto às guerras, também é um processo natural. É a falta de conhecimento, a falta de superioridade espiritual, aquela falta de te respeitar como um igual a mim. Enquanto eu não te respeito como uma pessoa, um filho de Deus igual a mim, como meu irmão, enquanto eu não cumpro aquela regra do ama ao teu próximo como a ti mesmo, então eu vou estar em atrito com esses outros também. Qual é o diferencial? Somos todos imortais e vamos repetir as experiências quantas vezes forem necessárias até que não precise mais haver guerra e nem atrito. Aí a gente vai para o céu. Opa, eu quero saber se existe esse céu mesmo, Francisco. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Francisco, já que as pandemias, as doenças, os vírus, as bactérias, são coisas de Deus, são coisas naturais. Por que algumas pessoas sofrem, outras não? Algumas adquirem essas doenças e outras não. Mas não saia daí. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre esse assunto tão momentoso, as pandemias e as guerras por que estamos passando. Voltamos já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para mais um bloco do programa Despertar de hoje, produzido pelo SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Recebemos esta pessoa que conhece muito de cristianismo, conhece o Evangelho, e está nos trazendo a sua interpretação a respeito das doenças, dos vírus, da pandemia e, infelizmente, também das guerras, porque estamos passando agora. Francisco, no bloco anterior, você nos deu a notícia de que essas coisas são normais, as coisas ruins porque estamos passando,
o vírus, a bactéria, a guerra. Mas o normal não seria, Francisco, que nós estivéssemos já caminhando para ter um pouco mais de paz, que os homens se entendessem mais? Porque, afinal de contas, Jesus falou realmente que ele veio para cumprir a lei. Mas esses flagelos todos, por que eles existem, Francisco? Como a gente estava conversando no bloco anterior, tem aí a questão da natureza, né, que são os naturais, os flagelos naturais, por exemplo... Um terremoto. Terremoto, maremoto, vírus, bactéria. Bom, mas os efeitos, eles podem ser controlados, como nós também já vimos. Às vezes, eles não são controlados por interesses escusos ou por displicência da administração das próprias pessoas. Se a gente olha lá para a tragédia de Petrópolis, existiam dados de famílias que estavam em situação de risco lá e são dados antigos, não são dados recentes. Ninguém foi pego de surpresa, qual a né? providência foi feita? Ninguém providenciou nada. A Constituição diz que você não pode habitar as encostas e as margens dos rios, que são áreas de preservação. Perigosas. Mas isso não é respeitado, isso não é considerado, é deixado, acontece. Então existe uma população muito grande carente de bens materiais. E existe uma concentração muito grande de bens materiais com poucas pessoas. Os carentes, eles precisam sobreviver, eles vão fazer o que for preciso para sobreviver. Eu não digo que é culpa deles terem ido morar num lugar de risco, mas é culpa da sociedade como um todo permitir que eles morassem numa condição daquela. Aí acontece a tragédia. E vai acontecer outras tragédias. Podem acontecer tragédias por imperícia também, né? Como a gente viu lá em Brumadinho, pode ser que a apuração daquilo nunca chegue a lugar algum. Mas o que aconteceu lá podia ter sido evitado, né? Mas é o quê? Se você vai fazer alguma coisa certa, isso custa. Então vamos fazer a economia máxima naquilo que vamos fazer. E aí faz a coisa em risco. Então é imperfeição moral. O que aconteceu? A perfeição, o avanço, o progresso material, intelectual, técnico, científico, esse avança rapidamente, ele vai. Mas o progresso moral, que deveria homologar e harmonizar tudo isso, esse é mais lento, porque ele está condicionado aos nossos interesses e principalmente ao sentimento de egoísmo e orgulho. O orgulho, porque se a gente não tivesse orgulho, a gente não progrediria. Para quê? Eu ficava lá, estacionado em algum lugar. Estava lá na idade da pedra lá. E o egoísmo é a questão da defesa. Se eu não cuido da minha parte, do que me interessa, então não vou para lugar nenhum, a minha prole desaparece. Então esses sentimentos foram importantíssimos até agora, no processo evolutivo, foram muito importantes, nos trouxeram até aqui. Mas é hora de acordar para isso e perceber que agora é a hora de outro tipo de sentimento, sentimento de justiça. A justiça entre todos. Somos todos uma mesma espécie, todos humanos. Por que que um tem que sofrer e o outro tem que pagar pela alegria do outro? Esse é o ponto principal, né? E essa é a questão. Por que que alguns estão bem e os outros não estão? Sim. Agora, como se justifica essa condição? Como somos todos imperfeitos, em evolução, todos somos. Muitos de nós bastante inteligentes, né? Temos aí cientistas que fazem maravilhas. Ótimo, mas a questão moral ainda está em evolução. Só se justifica isso pelo processo da reencarnação. Quer dizer, o que você passa de injustiça agora, você tem a chance de se aproveitar na próxima condição, de ser beneficiado na próxima. Quem está explorando o outro agora, com certeza, isso não é castigo, isso não é cobrança divina, é a consciência que evolui tão bem nesse sentido, porque a nossa consciência é divina. Ela vai fazer a justiça, ela vai nos julgar. Aquele julgamento final que outras religiões dizem, que Deus faz o julgamento final,
Na verdade, Deus já fez, colocou na nossa consciência, ela vai julgar e nós vamos fazer a justiça que nós deixamos de fazer nas outras vezes, ou a exploração que causamos. As guerras que temos hoje, como muitas do passado, elas se devem, infelizmente, a essa inferioridade que você mencionou e a necessidade de se adquirir novos territórios e as ideias, né, que infelizmente são muito egoístas, né? O homem que deveria estar praticando o altruísmo está pensando nele e no seu país, na sua nação. E às vezes mais nele. Mais particularmente nele. Francisco, nosso bloco está quase terminando, mas eu queria que você me dissesse o que se pode fazer, o que nós podemos dizer para os nossos telespectadores. Você falou um pouco da reencarnação aí, dizendo que as pessoas, aquilo que elas estão fazendo agora, numa outra vida, eles vão se tornar vulneráveis àquilo que eles estão fazendo contra os outros, é isso? É isso. A cada um será dado segundo as suas obras. Então, e é isso que significa. Quer dizer, Francisco, só para terminar este bloco, nós estamos agora semeando ventos? Na verdade, nós estamos planejando o nosso futuro. A nossa próxima encarnação vai ser para consertar os equívocos que a gente produziu aqui. Isso vai ser iniciativa pessoal e própria de cada um. Quem não tiver pronto vai continuar aí rodando, como dizem os hindus, a roda de Sansara, e vão produzir isso em outra época. Quem evoluir, quem se livrar dessas questões do egoísmo, vai conseguir resgatar isso antes. A função de planeta, de provas, de expiação e provas é isso, né? Você chega à conclusão que você precisa consertar os erros cometidos. Essa é a remissão, você conserta os erros. Depois tem a prova. Será que você é capaz de aguentar a pressão nessa condição? A prova é uma outra encarnação para conviver naquela situação e não produzir o mesmo erro. Tá? Essa é a ideia. Não saia daí. No último bloco do programa de hoje, vou pedir ao Francisco que nos traga assim uma proposta, uma esperança. O que podemos fazer para melhorar o mundo? Não saia daí, voltamos um instantinho. Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje. Estamos falando das guerras, das pandemias, dos vírus. E o Francisco, que está aqui conosco, já nos falou que isso faz parte do progresso humano, mas eu me arriscaria a dizer, Francisco, que todo esse mal, tirando aqueles males naturais, né, que não cabe aos homens resolver, ainda que o vírus, por exemplo, teve o seu efeito, o seu estrago minimizado, graças ao homem que trabalhou e estudou. Se nós lembrarmos, por exemplo, da gripe espanhola, um pouco antes, a peste negra, elas dizimaram 1/3 da humanidade. Graças a Deus, não foi o que aconteceu. Então, Deus permitiu que o homem descobrisse a vacina rapidinho. Mas e as guerras, Francisco? Parece que são poucas pessoas no planeta que estão provocando isso. Uma minoria. Uma grande maioria quer paz, quer o bem. Você tem a fórmula para nós e como que nós vamos transformar esse planeta num local aprazível, de paz, de entendimento?
A fórmula existe, né? A fórmula ela veio com os profetas antigos, tanto entre o povo hebreu, quanto entre os hindus, entre os budistas. Todos os povos espiritualistas, por mais remoto que tenha sido, têm o princípio da paz, todos têm. Tá? O grande problema que surge aí são os inconformados, aquelas pessoas, os ambiciosos, aquelas pessoas que não têm limites na ambição. Essas pessoas ainda entendem que poder é vida. Ninguém entende que o poder e o acúmulo de bens materiais que se faz não vai junto com o espírito. As pessoas não querem acreditar que o espírito é imortal, que a história do espírito é integral, é única. O que eu sou aqui, eu levo lá para o plano espiritual e fico por lá remoendo isso, a minha consciência vai pesar nos erros que eu cometi. E que eu vou ter outra encarnação, e que eu vou ter tantas encarnações, que ninguém quer aceitar, é essa a ideia. Quantas forem necessárias para eu sair dessa ideia de que não adianta ajuntar tesouros que as traças comem e a ferrugem corrói. Eu tenho que juntar tesouros que o espírito se harmonize com a paz. Francisco, a ideia, isso que você falou me fez lembrar de uma coisa. Eu vejo tantas pessoas acumulando riquezas, que a impressão que dá é que elas acham que elas nunca vão morrer. Ninguém tem essa ideia que vai morrer. Exatamente, a imortalidade ela é tão natural para todo ser humano que ninguém imagina que vai morrer. A pessoa pode estar com 90 anos e estar juntando bens, ele não tem essa preocupação de que vai morrer. Ele entende assim que a imortalidade vai acontecer nas obras que ele deixar, na fortuna que ele deixar. Não é bem o que acontece na prática depois, né? Então as pessoas acham que ter o nome numa placa de rua é imortalidade. Não, imortalidade é consciência, é saber o que eu sou e o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer, qual é a minha obrigação. Imortalidade é saber que ninguém pode morrer de fome, que ninguém pode morrer de falta de remédio, carência de remédio, num globo tão rico, onde o dinheiro está acumulado e especulando para lá, para todos os lados, menos sendo o dinheiro que eu digo os bens, né? Os bens materiais, a potencialidade de bens materiais, menos para socorrer os outros espíritos aflitos. Esta é a fórmula que você tem para nós? A fórmula é superar isso, né? A fórmula é a superação disso. Quando Jesus diz que a cada um será dado segundo as suas obras, ele não está dizendo que as pessoas serão castigadas pelos erros que cometerem. Ele também está dizendo que as pessoas serão beneficiadas pelo bem que tenham feito. Na sua palestra, numa das últimas, aí você citou alguns casos de pessoas que foram felizes porque faziam o bem. E é exatamente isso. Fazer o bem, fazer a coisa certa no momento certo, é a única coisa que deixa a gente feliz. Não adianta a gente ajuntar poder e não ter o que fazer com ele. Aí a gente faz guerra. Por quê? É aquela questão da depressão, é aquela questão do inconformismo, aquela coisa de o que eu faço agora, o que está faltando para mim? Está faltando. Eu tenho o mundo todo, mas eu não tenho nada dentro de mim. Eu não tenho nada, porque eu não fiz nada para ninguém. Eu só fiz para mim, eu fui egoísta o tempo todo. Então a fórmula é a superação disso, né? As nossas vivências, essa sequência de vivências, ela serve para nos acordar para esta realidade. E o espírito, como ele vai, a história dele é única, mesmo o corpo físico não lembrando do que aprontou lá na anterior, o espírito tem isso registrado, tem a consciência. Então a consciência ela tem 3 níveis, tem o consciente, tem o subconsciente e tem o inconsciente. O inconsciente é onde está a história espiritual, as encarnações anteriores. Alguma coisa que eu fiz aqui nessa vida e esqueci, não lembrava, também pode estar lá, principalmente lá na infância, lá na gestação.
O subconsciente são aquelas coisas que estão latentes, você pode lembrar ou não de uma hora para outra. E o consciente é o que está presente, é o agora. Então esse inconsciente é ele que explode aí nas reuniões mediúnicas, os processos anímicos, por exemplo, chamando a pessoa ao reajuste, né? Chamando a pessoa ao despertamento, ao despertar, é o título desse programa. Precisa despertar para a realidade do que nós somos. Só aí nós vamos conseguir sair dessa roda de Sânsara, sair desse círculo vicioso que nós estamos, de fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito e achar que está certo. Porque preconceito não quer acreditar em reencarnação. Tem muitas religiões que até acreditam, aceitam, mas não querem para eles, né? Não quer fazer o bem para o outro porque acha que isso é ser fraco, é ser covarde, eu fazer o bem para o outro e eu fico sem nada. Isso é o orgulho, é o egoísmo. São os sentimentos que a gente precisa vencer, né? Então a fórmula existe. Quando Jesus diz assim, olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Não é a espada para fazer guerra contra o outro, é a espada para cortar os teus sentimentos negativos, tirá-los, extirpá-los. É a espada da consciência para você se purificar diante da sua condição de ser humano, de filho de Deus. E garantir que você vá produzir aquilo que Deus espera de você. Agora, se a pessoa não acredita nem em Deus ainda, aí nós vamos demorar um pouco para chegar lá. Francisco, agradeço muito a sua presença. Você nos trouxe a mensagem, mais uma vez, da semeadura, né? Aquilo que eu estou plantando, eu vou colher. E Deus nos dá recursos para isso. E quem sabe, no nosso próximo encontro aqui, nós já estejamos com um encontro de paz, com as pessoas se entendendo. Muito obrigado, Francisco. Eu é que agradeço. E espero que futuramente você esteja conosco. E a você que nos acompanha até agora, muito obrigado e até a próxima semana.